a nossa pesquisa intitulada A Tecnologia como Mediadora de Práticas de Letramento Acadêmico na Pandemia da Covid-19. Essa pesquisa, ela é parte do Programa de Iniciação Científica da Faculdade de Letras, FALE, da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. No Programa de Iniciação Científica, a nossa pesquisa é intitulada Letramento Acadêmico no Trabalho Remoto Emergencial Pandemia Covid-19, Ambientes Virtuais e Práticas de Letramento. Esse trabalho é um trabalho conjunto com a professora doutora Raquel Abreu Aoki, que é a minha orientadora nessa iniciação científica. Primeiramente, é importante destacar uma diferença entre conceitos. O letramento acadêmico, com letras maiúsculas, as primeiras letras em letra maiúscula, se refere a uma perspectiva em relação ao letramento acadêmico em letras minúsculas, que são essas práticas de escrita e leitura do ambiente universitário e acadêmico. O letramento acadêmico atual apresenta diversas falhas em suas estruturas, fazendo com que o aluno ele acabe por não ter um desempenho considerado ideal dentro da faculdade. Então, o aluno, muitas vezes, ele não sabe como escrever um gênero textual acadêmico, como aplicar as normas da BNT, como entrar nesse mundo acadêmico e científico proposto pela universidade. Então, quando o aluno acaba por produzir um texto que demanda esse tipo de especificações, ele acaba produzindo uma escrita que não é aquela ideal, idealizada por parte da faculdade, e por isso faz com que, muitas vezes, o seu desempenho ao longo do curso, ao longo da sua vida acadêmica, acabe por ser não tão bem realizado quanto poderia ser. A abordagem de letramento acadêmico é uma abordagem difundida principalmente por Brian Street, em que a gente não vai mais, os professores não vão mais enxergar os alunos como alunos problemas ou alunos que têm alguma espécie de déficit. Então, o aluno ele é enxergado como um sujeito em que está adentrando a um novo universo, a uma nova prática situada, e o professor ele deve estar ali auxiliando para que ele possa se desenvolver da melhor maneira possível e que ele consiga exercer uma escrita acadêmica satisfatória. Então, o professor ele tem um papel muito atuante dentro dessa perspectiva, já que ele, como um participante muito intrínseco desse contexto de produção de texto, vai auxiliar esse novo sujeito que está chegando. É importante ressaltar que o aluno, dentro dessa perspectiva, ele não vai ser nem aquele que não sabe sobre nada e nem aquele que sabe sobre tudo. Então, é um meio termo e o professor ele precisa estar ali auxiliando esse aluno dentro das suas individualidades. Agora, já passando para o recorte da nossa pesquisa, é conhecimento de que, no contexto pandêmico, várias áreas da vida humana ela teve que passar por modificações, inclusive a educação. Então, dentro dessa perspectiva de mudança, a educação, o ensino superior e a educação também, elas passaram de um regime que era, muitas vezes, totalmente presencial para um regime em que foi denominado ensino remoto, em que as aulas começaram a passar a ser online. A educação como um todo sofreu esse impacto causado pela pandemia da Covid-19. Apesar de muitas vezes, quando a gente pensa nesse impacto no âmbito educacional, muitas vezes somos levados a pensar na educação básica. Mas o ensino superior ele também sofreu com essas transformações na sociedade dentro desse período. Então, a crise da Covid-19, ela deixou mais aflorado ainda o quanto o Brasil ele está em um mapa de desigualdades sociais em diferentes níveis, desde o acesso à tecnologia até mesmo o acesso a redes de comunicação no geral. Então, nem todos os professores, nem todos os alunos contavam com equipamentos e internet e demais outras ferramentas para que ele pudesse continuar tanto trabalhando quanto estudando. Dentro desse leque de situações que aconteceram na pandemia da Covid-19, é possível a gente dividir em duas sessões. Uma que é relacionada às dificuldades advindas dessas tecnologias digitais de informação e comunicação, que são as TDICs, e as possibilidades também advindas desses mesmos recursos tecnológicos. Um conceito que ele é muito trabalhado é a questão da natividade digital. Muitas investigações, muitas pesquisas que são feitas mostram que sim, há uma geração que ela está conectada a esses novos recursos tecnológicos, a essas novas tecnologias. Mas isso não quer dizer que, para que essa geração utilize esses recursos, essa geração não tenha que estudar e se aprimorar. Então, é importante ressaltar isso, porque dentro desse quadro pandêmico, muitas vezes tiveram o olhar que essa geração já tinha os conhecimentos suficientes ou já tinha o acesso suficiente às informações relacionadas às TDICs. E não é uma realidade que se vê quando estuda-se sobre o tema. Então, muitas vezes, há essa credibilidade em relação à atividade digital, mas isso não quer dizer que os alunos eles vão
conseguir utilizar esses mecanismos de uma forma que não haja dificuldades ou que não haja problemas. É importante ressaltar que muitos alunos, né, como dito anteriormente, não tiveram acesso ou até hoje não possuem um acesso satisfatório para que possam utilizar esses mecanismos e esses recursos tecnológicos no âmbito educacional. Mas aqueles que tiveram esse privilégio, pensando numa perspectiva socioeconômica, não estavam à parte dos problemas e eventuais dificuldades que poderiam acontecer. Então, todos os alunos, tanto, né, claro que dentro de perspectivas diferentes, mas todos os alunos, quando se remete à tecnologia, até um certo ponto, pode-se considerar que tiveram alguma dificuldade, seja a internet que caiu em determinada aula, seja algum problema que houve no equipamento, ou até mesmo a falta de acesso. Como dito anteriormente, na questão da atividade digital, nem todos os alunos sabem mexer nesses ambientes virtuais e nesses recursos tecnológicos. Então, essa questão do como manusear, ele foi um peso muito grande em relação às possibilidades dos alunos diante ao letramento acadêmico. Muitos alunos também tinham apenas o seu smartphone para poder acessar as aulas e, focando agora no letramento acadêmico em si, maneiras de ser auxiliado. Então, a partir do momento que ele tem só uma forma de acessar aquele material ou de acessar outros materiais, fica reduzido em comparação àquele que tem acesso a Kindle, a tablet, a computador, a notebook e outros recursos. Muitas pesquisas ressaltam essa questão de que o aluno, muitas vezes, tinha que dividir o uso do aparelho entre seus familiares, uma coisa também que acentua as dificuldades em relação ao uso das TDICs. Agora, passando para outra sessão, que é a sessão das possibilidades, pensando em questão de oportunidades para que haja uma maior interação entre aluno e professor, o auxílio da tecnologia pode sim ter fomentado essa possibilidade, já que não poderia ser utilizado, além do e-mail institucional, chats, fóruns e diversas outras formas de interação. O feedback também, pensando na questão do letramento acadêmico, o feedback também foi uma questão muito importante, porque tanto o docente quanto o discente, eles puderam ter acesso às atividades e aos feedbacks e, assim, construir uma produção de texto que pudesse ser mais próxima àquela idealizada e também a ajudar nas possíveis reescritas daqueles textos. Além disso, por meio da tecnologia, a gente pode promover uma gama de outras competências, né, que são muito ligadas à questão da aprendizagem ativa. Então, a questão da diligência, da autonomia, da capacidade de pesquisa, gerenciamento de prazos, atenção distribuída. Então, é uma gama de possibilidades que também o uso das TDICs, elas fomentaram. Então, dentro de todas essas concepções apresentadas, é muito importante, é muito válido destacar que o estudo aqui apresentado, ele entende que o ensino remoto e a condição em que se encontrava o mundo e a sociedade brasileira naquela época, elas foram cruciais para que houvessem inúmeras características negativas em relação a usos desses recursos tecnológicos. Mas, quando a gente pega esses recursos de maneira isolada, não necessariamente essas características negativas elas vão se relacionar com a aplicação das TDICs no ensino superior, no letramento acadêmico e na educação ao geral. Então, esse estudo, essa pesquisa, ela demonstra que as TDICs, elas tiveram um caráter paradoxal. No momento em que elas ocasionam muitas questões problemáticas, né, em relação a uma aprendizagem efetiva dos estudantes, e pode ter intensificado problemas que já existiam, que é a questão das desigualdades, mas também ela pode potencializar outros modos de ocorrer esse letramento acadêmico. Então, dentro dessa perspectiva, lá do letramento acadêmico, da perspectiva de Brian Street, as TDICs, elas podem sim ajudar a promover alternativas para que o letramento acadêmico ele seja mais eficiente. Claro que, pensando nesse pós-pandemia, as TDICs elas podem sim ser colocadas dentro do ambiente universitário para que o aluno ele consiga ter uma produção escrita de gêneros acadêmicos e tudo que concerne ao letramento acadêmico de forma mais efetiva e que seja bem sucedida. Claro que existe também uma espécie de receio dessa mediação digital na aprendizagem, isso não é uma discussão nova, mas é importante, como disse Ribeiro, a gente observar esses elementos e essas possibilidades, e essas experiências, tentar conciliá-las. Então, esse estudo, ele almeja, além de colaborar com estudos posteriores a este, que se refere a temática ou temáticas ligadas a esta, mas também a pesquisa aqui apresentada, ela tem o intuito de gerar reflexões e
consequentemente, buscar aperfeiçoar a maneira pela qual se dá o letramento acadêmico atualmente e que seja um auxílio para futuras práticas docentes na universidade.